Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a Brasil Agro, Agro 3, que soltou resultados aí bem interessantes no dia de ontem e também soltou um comunicado aí de distribuição de dividendos de 13%. E nesse vídeo vou mencionar aí se vale a pena investir na empresa ou não, então fique comigo no vídeo pessoal. Iniciando aqui o vídeo, primeiramente eu vou mencionar um pouco mais sobre como a empresa funciona. Muita gente aí tem muitas dúvidas sobre a funcionalidade da empresa, uma empresa aí meio diferente, que atua aí no ramo de agro, né? E quais são os passos do fluxo da empresa, pessoal? Inicialmente, a empresa compra terrenos aí desvalorizados para trabalhar e tornar o mesmo aí produtivo e fértil. Similar aí à Equatorial, né, que compra empresas ruins aí e a transformam. A Brasil Agro faz da mesma forma, ela compra fazendas aí que estão aí bem capengas, né, e aí transforma a empresa. Após todo esse trabalho no solo para transformar ele em produtivo e fértil, ela inicia aí a plantação de sementes que estão mais em alta demanda, né? No caso, soja, milho, algodão, cana-de-açúcar estão aí bem em alta nos dias de hoje. E aí o que acontece, pessoal? Após isso, ela espera aí o melhor momento para vender e comprar outros terrenos. E nesse meio tempo ela atua vendendo os grãos plantados através das safras, né? E também ela aluga aí parte dos seus terrenos já comprados, né? Para cobrir parte desses custos, né? De plantação e tudo mais. E com isso, quando chega esse melhor momento aqui para venda, ela realiza aí a venda, geralmente, dos terrenos aí, fazendas que ela compra, em média, por umas 10 vezes mais, tá? O valor que ela inicialmente comprou, tá, pessoal? Ou seja, a empresa aí ganha um valor astronômico nessas vendas de fazendas, né? E aí, consequentemente, ela continua esses ciclos, né, de compra e venda, né? E nesse meio tempo aí sempre vendendo os grãos, né? E tudo mais. Ou seja, pessoal, uma empresa bem interessante aí de se analisar aí no setor de agro, né? Uma empresa aí que atua principalmente no setor agro, né? Porém, ela atua teoricamente aí no setor imobiliário também, né? Já que ela compra fazendas e as vende aí posteriormente. Dito isso, pessoal, mencionando em como a empresa funciona, né? Para quem não conhece aí muito a empresa, né? Vou falar um pouco mais dos resultados da empresa, né? E aí aqui a gente consegue ver mais a fundo a receita líquida operacional, que seria esse aqui, pessoal. Seria a plantação dos grãos, né? E a venda deles, que no ano passado, por exemplo, teve aí uma variação de 23% negativa, tá? Contra esse ano aqui. Lembrando também que a empresa tem uma forma diferente aí de mostrar os resultados, né? Atualmente aí no setor agro, estamos aí no quarto trimestre, né? Em vez do segundo trimestre, como é o normal das outras empresas. E aí o que vemos, pessoal, no quarto trimestre de 2023 a empresa ganhou aí um valor bem interessante na venda de fazendas, tá? 415 milhões aí. E em 2023 praticamente foi todo esse trimestre aqui que a empresa ganhou dinheiro, né, em venda de fazendas. Ou seja, na variação aqui, pessoal, a venda de grãos caiu bem aí, né, 23%. Porém, na venda aí de fazendas, a empresa ganhou aí 41% a mais do que o ano passado, tá? Veja aqui, pessoal, a variação de cada produto vendido, né? Soja, ela ganhou aí praticamente 30% a menos do que o ano passado. Milho, ela ganhou um pouco mais. Feijão um pouco mais. Algodão um pouco mais. Cana-de-açúcar aqui bem menos, né? Pecuária também bem menos. Ou seja, é um setor extremamente cíclico, né? Vai ter aí seus altos e baixos, principalmente nessas vendas aqui de grãos, né? A gente pode ver aqui os estimados aí para as safras aí seguintes, né? 23 e 24. Ela espera aí um ganho total aí de 10%, né? Se comparado aí ao desse ano, porém, é uma margem bem pequena, né? 10% somente. Se pegarmos aqui a receita, por exemplo, que a empresa teve aí no ano de 2023, ela teve aí 900 milhões mais ou menos de receita. Acrescentando 10% a mais na receita, seria aí 1 bilhão mais ou menos. Ainda pior do que ela vendeu em 2022, tá? Ou seja, um ciclo aí bem complicado, né? Que estamos passando aí no agro. Veja como é um setor extremamente cíclico de fato, pessoal. O desempenho das commodities aí de junho de 2022 a agosto de 2023, ou seja, o preço de cada produto, né, da soja, por exemplo, saiu aí de 190 para 150 mais ou menos, 22% a menos aí ano para ano. Milho caiu aí quase 40%, algodão caiu quase 40%, pecuária aí boi gordo caiu quase 40% também, etanol aí caiu 25%, só o que cresceu aí foi cana-de-açúcar, ou seja, vão ter esses altos e baixos aí mesmo, tá, no setor aí de agro. Isso aqui é praticamente normal, tá, pessoal? Ano que vem aí pode ser que mude tudo isso aqui, tá? E aí, consequentemente, a receita da empresa vai ser maior ou menor. E aí veja aqui, pessoal, a venda de fazendas da empresa, como é lucrativo o setor, tá? Ou seja, a empresa teve um valor de aquisição mais investimentos, tá? Nessas 5 fazendas aqui que ela vendeu aí nesse trimestre, né? Ou seja, ela gastou aí 100 milhões para comprar essas fazendas e fazer os investimentos aí necessários, né? E aí ela vendeu por quanto, pessoal? Ela vendeu por 610 milhões, tá? Ou seja, muito maior do que o valor da aquisição mais o capex, ou seja, 6 vezes mais, aí, um pouquinho mais de 6 vezes, né? E aí a receita líquida imobiliária aí deu, de fato, aí 445 milhões. E aí outro indicador bem interessante também, pessoal, para se acompanhar aí, é a TIR. A TIR seria o quê? Seria aí o valor real que a empresa ganhou, de fato, aí com os ativos, né? É muito utilizado também no ramo de energia,
esse indicador aqui de TIR, né? E normalmente no ramo de energia aí variam aí de 6 a 15% mais ou menos a TIR, né? Ganho real de fato aí do ativo, né? No caso aí, por exemplo, uma transmissão de energia, a linha de transmissão que ela ganhou tem TIRs ali entre 6 a 15%, e a TIR da venda aí das fazendas da Agro, do Brasil Agro, seria aí entre 13 a 53%, que é muito maior aí do que uma empresa de energia, por exemplo, ganha, né, normalmente. Veja que teve variações aí de 40%, 52%, 13,5% aqui, 15%, 16%. E principalmente nessas duas grandes vendas aqui, ó, que foi nessas duas últimas aqui, ó, 300 milhões e 90 milhões, a TIR foi de 15% aí mais ou menos, ou seja, valores bem interessantes aí que a empresa ganhou aí em valor real, ou seja, bem interessante isso aqui. E outro ponto bem interessante, pessoal, é que a empresa vendeu aí 5 fazendas, porém a empresa tem muita fazenda aí a se vender, tá, pessoal? Veja que a área total de hectares aí dessas 5 fazendas equipara aí a 12 mil hectares mais ou menos, né? E aqui no portfólio de propriedades que a empresa menciona, ela menciona aí que todas as fazendas que ela possui ainda em 5 estados brasileiros, Paraguai e Bolívia, equivale a 273 mil hectares, tá? Ou seja, 12 mil hectares aí, 2, 3% disso aqui, tá, pessoal? Ou seja, a empresa tem muita fazenda aí a vender ainda, tá, pessoal? Ou seja, pessoal, a empresa ainda tem muita fazenda aí a vender, né? E aí tem um lucro aí bem interessante à frente, tá? Claro que é aquilo que a gente mencionou, a empresa espera o melhor momento, né? Espera o melhor momento do ciclo de agro e tudo mais, né? Para conseguir vender a um preço interessante, né? A gente viu aí a venda dessas 5 fazendas que foram 6 vezes mais aí o seu custo de aquisição, né? E mais investimentos, né? Que é bem interessante isso aqui. Ou seja, os lucros da empresa aí são excepcionais, né? Quando ela consegue vender as fazendas de fato, tá? Tirando isso, pessoal, uma empresa aí que, apesar de ser cíclica, ela, dos últimos 5 anos aí, teve uma valorização aí de 150% mais ou menos. É normal da empresa ter esses altos e baixos aqui, né? Ela sobe muito, desce muito, né? Veja aqui, por exemplo, caiu aí a 35%. Aqui caiu aí mais uns 25%, ou seja, se você vai comprando aí nesses picos aqui, ó, nessas baixas aqui, pessoal, quando a empresa tem uma alta muito grande ou ela tem uma baixa muito grande, é muito interessante você comprar, principalmente nas baixas aí. No caso, por exemplo, hoje está subindo em 9% as ações da empresa, muito por conta desse anúncio de dividendos aí de 13% que ela soltou aí no dia de ontem. Muito por conta disso, as ações aí estão crescendo aí absurdamente, né, 9%, e aí já não é um momento bom para você comprar, tá? O ideal aí é você esperar aí alguns dias, semanas, meses aí para a empresa voltar a baixar o seu valor aí do pico, né, atualmente aí de R$26, para começar a comprar a empresa barata, tá? Ou seja, é nessas baixas aí que você tem que comprar de fato a empresa. Fora isso, de acordo com o modo forecast aqui do Status Invest, que é a casa de análise aí do Status Invest, eles projetam um upside ainda bem interessante, 42%, além dessa subida aqui, ó, de quase 9% que tivemos aí hoje, e também projetam aí compra para a empresa, tá? A empresa também está no patamar interessante, a gente pode ver aqui o PL da empresa, que está no patamar muito alto, muito por conta de que o trimestre passado da empresa foi bem ruim, né? E aí o PL da empresa subiu demais, né? A gente pode ver que o PL normal da empresa aí, nessa faixa aí de 5, 6, né, 9, e aí nesse último ano a empresa subiu demais, né? Porém não é o normal da empresa. O normal da empresa aí, após esses resultados aí que ela soltou, é voltar aí para patamares aí de 6, 7, 8, 9. Margem líquida da empresa também bem ruim, né? Muito por conta desses trimestres aí ruins, né? A gente pode ver que a margem líquida da empresa normalmente aí é na faixa aí de 20 a 30% mais ou menos, uma margem líquida bem interessante, né? Como eu mencionei, a empresa tem um lucro bem interessante na venda de fazendas aí normalmente, né? ROI também da empresa, bem ruim, porém ROI da empresa a gente pode ver que bem altos e baixos, né? Anos aí que a empresa teve 1, 2% de ROI, anos aí 30, 20, 30, ou seja, isso aqui é o problema do agro, né, pessoal? Você vai ter muitos altos e baixos aí ao longo do tempo, né? Porém, ao longo prazo aí, o normal é a empresa valorizar também, tá? Porém, valorizar aí com muitas quedas e altas, tá? Ou seja, muita volatilidade. A gente pode ver os últimos 5 anos, por exemplo, reinvestindo dividendos também, você teria uma valorização praticamente de 300%, tá, pessoal? Ou seja, muito melhor do que esses 150% aqui que a empresa teve, mais ou menos, ou seja, quase o dobro aí, você reinvestindo os dividendos somente, tá, pessoal? Ou seja, veja como a estratégia de reinvestir dividendos no longo prazo é extremamente benéfica, né? A gente pode ver aí praticamente o dobro de valorização aí, reinvestindo dividendos do que se você não tivesse reinvestindo os dividendos, né? Só deixasse aí pela valorização. E também trouxe um estudo rápido aqui de simulações históricas aqui no AGF+, né? Eles têm aqui quase qualquer empresa que você queira simular aí, você consegue, tá? E aí eu peguei desde o IPO da Brasil Agro 2006 aí até os dias de hoje, investindo em R$10.000 e fazendo aportes mensais aí de R$1.000 todo mês, tá, pessoal? Você investe R$1.000 desde 2006. Você teria um patrimônio acumulado aí de R$700 mil mais ou menos, desembolsado somente 216 mil, ou seja, praticamente aí umas 3,5 vezes
você teria aí de valorização somente, tá? Se comparado ao seu desembolso. E em proventos acumulados você teria R$230 mil mais ou menos, ou seja, bem interessante isso aí. A gente pode ver em 2022 você teria aí na faixa de 10, 11 mil reais aí de proventos mensais. Porém, o que a gente vê, pessoal, tiveram diversos anos aí desse seu IPO que a empresa não pagou nada de dividendo, tá? Até 2016 aqui, ó, a empresa não pagou dividendo. Se fosse uma empresa aí mais regular nos dividendos, teoricamente esses valores aqui de proventos, patrimônio acumulado seriam muito maiores, tá? Então, no caso, se a Brasil Agro tivesse uma regularidade melhor aí nos dividendos, seria uma empresa aí que teria um patrimônio aí acumulado astronômico, tá? E proventos aí muito maiores do que o de hoje. Porém, a gente pode ver que nos últimos 5, 6 anos aí que a empresa começa a se tornar uma boa pagadora de dividendos. Olhando a remuneração da empresa, nos últimos 6 anos, é uma das empresas que mais pagaram dividendos aí, ó, na faixa de 9% nos últimos anos aí, na média, tá? Ou seja, um dividendo bem interessante, né? Um dos melhores aí, na média de todas as empresas aí da bolsa, tá? Ou seja, pessoal, se a empresa continuar pagando esses dividendos interessantes e continuar valorizando como ela valorizou nos últimos anos, que foram aí, ó, na faixa de 150% mais ou menos, cerca de 30% de valorização por ano, mais uma média de 9, 10%, você teria uma valorização aí total de uns 40%, ou seja, muita coisa, tá? Para uma empresa aí de agro, tá? Porém, é aquilo, pessoal, vai ter seus altos e baixos aí, a empresa está se mostrando boa, de fato, aí, no longo prazo, né, empresa bem interessante nos últimos 5 anos, porém é aquilo, pessoal, aqui estou mostrando uma análise mais superficial da empresa, né, o ideal é aí você analisar ainda mais essas empresas aí de commodities, né, elas vão ter muitos altos e baixos, e o ideal aí, se você é iniciante, não invista nessas empresas, tá? Já que são empresas muito voláteis, né? Elas têm aí muitas quedas, muitas altas, né? Você vai ter valorizações aí de 20, 30% em poucos meses, né? Em poucos dias. E também desvalorizações aí de 40, 50% também em poucos dias, semanas aí, né? Ou seja, se você tem estômago fraco, não é o ideal você comprar essas empresas aqui de commodities, tá? E foi isso, pessoal. Brasil Agro aí se tornando uma empresa interessante para se analisar, uma empresa aí do setor de agro, né? De commodities, ou seja, vai ter muitos altos e baixos, porém, os últimos resultados aí da empresa vêm se tornando aí bem interessantes. A empresa está pagando muito dividendo, né, cerca de 10% aí em média, né, como eu mencionei, ou seja, vale aí uma análise mais profunda da empresa. E diz nos comentários aí, pessoal, se você está pensando em investir em Brasil Agro ou já investe, tá? E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, deixa a inscrição no canal. E fico por aqui, abraço, até a próxima, tchau, tchau.